Olha o que Deus faz. Olha o que Deus faz. A geração de Noé, capítulo 11, deteriora e comete um delito de novo. O delito da geração de Noé foi desobedecer a ordem em cheio e resolveram ficar em um só lugar para se tornarem famosos e serem conhecidos por todo o tempo, para que ninguém esqueça do nosso nome. O projeto era ousado. Aí vem Deus e percebe que o projeto era bom. O povo estava unido, mas o projeto não tinha Deus. Quebrou a regra, quebrou a lei do pecado vence a geração de Noé. Então Deus diz: desçamos e vamos para uma nova audiência. Então na nova audiência foi sancionado. A geração de Noé também transgrediu. A geração de Noé desobedeceu. Aí o Espírito vem e os confunde e os espalha, confundido e sem Deus e sem direção. Agora eles vão tomar a terra sem Deus, sem Cã e Jafé. Então as famílias vão progredir daí, vão se proliferar daí. Semitas, Camitas, Jeftitas. Então agora vão formar família, mas se perderam. O pecado, a lei do pecado e da morte prevalece, porque a idolatria vem. Deus não era mais adorado, Deus não era mais reverenciado, Deus não era mais lembrado. Aí quando esta geração foi vencida pela lei do pecado e da morte, aí vem Deus e resolve elaborar, pôr em evidência um projeto de resgate, resgatar estas famílias que haviam perdido. Quais? Toda a origem da família pós-dilúvio, semitas, camitas, jeftitas, de onde nós viemos são de dessas três origens. Aí Deus vai no meio da idolatria e faz uma proposta a Abraão: sai da tua parentela, do meio da tua família, da tua terra, e tu vai para uma terra que eu vou te mostrar. Agora, para Abraão, o projeto era tão ousado que quem determina é Deus. A geração de Noé disse: faremos. Agora não. Deus diz: eu vou te mostrar aonde você vai. Eu vou te engrandecer, eu vou te abençoar, e por meio de você eu trarei de volta todas as famílias da terra. Então tem muita gente querendo meter a besta por aí, prega bonito, canta bonito, tem dinheiro, bate no peito e nem foto com o pobre quer tirar. Ei, olha para quem está ao teu lado, diga: quando você achar que é alguma coisa, baixa a bola, porque o projeto é ele, tudo é dele e é por ele, você só é o canal. Eu farei. Eu farei. E ele vem. Por meio de Abraão, o maior projeto espiritual do Velho Testamento. E qual era o projeto? Que por meio de Israel, todas as famílias da terra se reconciliassem com Deus. E qual era o objetivo? A lei do pecado e a morte teria que ser aniquilada. Veja que Deus trata Israel como nunca tratou o ser humano. Você vai ver o relacionamento de Deus para com Israel mais íntimo se nós analisarmos o contexto de Adão e transliterar para o contexto de Israel, onde a lei do pecado e a morte já habitava. O relacionamento de Deus com Israel era o máximo da intimidade. Tu és a menina dos meus olhos, eu nunca te deixarei. Por mais que nós amemos a nossa esposa ou namorada,
nós nunca teríamos a ousadia e nem a capacidade de expressar um sentimento de amor tamanho como Deus usou para com Israel. No meio do caos, ele disse um princípio de possibilidade remoto, mas um princípio. Pode uma mãe esquecer do filho que mama, aquele filho que ela gerou no seu ventre, e ela não venha se compadecer dele? Ou seja, pode uma mãe ver o filho pedindo para mamar e ela fazer de conta que não está ouvindo? Até pode, mas eu, ó Israel, nunca vou abandonar, nunca vou esquecer, nunca vou deixar você sem provisão. Israel é o único povo que recebe princípio de aproximação a Deus. Veja que em todo o planeta Terra, só Israel tinha esse Deus. Deus lhe dá sacerdote, Deus lhe dá rituais de santidade, e para melhorar, Deus faz uma nova aliança. Uma aliança com sangue de animais puro, para aniquilar, para cobrir a lei do pecado e a morte. Para cobrir a lei do pecado e da morte. Vejam que Israel tinha um intercessor que ele uma vez por ano entrava no santuário e por meio do incenso subia em cheiro a Deus. E agora aquele incenso estava substituindo, estava cobrindo aquela acusação do pecado da geração de Adão, que cheirava mal às narinas de Deus. Agora só Israel produzia um incenso que cheirava como um cheiro suave às narinas de Deus. Quando o cheiro chegava no céu, adiava o julgamento, porque era bom, e Deus descia na terra e a glória cobria Israel. Deus vai ensinando Israel, Deus vai amando Israel, mas a lei do pecado vem. Deus dá lei. Veja que Deus, por meio de Moisés, tem a lei de Moisés, em qual os judeus se baseavam para não transgredir. A regra agora era a lei de Moisés vencer a lei do pecado e da morte. Mas a lei de Moisés, baseada no sangue de animais, com base na prata e no ouro, não foi suficiente para vencer a lei do pecado e da morte. E quando a lei do pecado e da morte prevalecia, o risco de uma nova audiência estava breve e eminente. Então, quando a lei do pecado e da morte insiste, a lei de Moisés adoece. Nós lemos, a lei de Moisés é ferida e cede, e o pecado vem. Então Israel peca, Israel transgride. Aí o inferno, a lei da morte e do pecado, pede uma nova audiência. E a audiência era com a mesma prova. O incenso não subia, mas o pecado subia. Aí Deus manda Isaías para protelar a audiência. Isaías, o povo está me honrando com os lábios, mas o coração está longe de mim. Isaías, diga a este povo que volte a mim, e eu voltarei a ele. Isaías, diga que eu não me esqueci deles. Se eu operar, Isaías, ninguém vai poder impedir. Diga a eles que eu estendo as minhas mãos, os meus ouvidos estão atentos e os meus olhos, diga que volte. Mas Israel não quis voltar. O pecado chega, aí a audiência vem. O único meio, o único projeto de alcançar o ser humano foi afetado pela lei do pecado e da morte. Olha o investimento de Deus. Aí a audiência foi protelada. Deus manda Jeremias, mas Israel não vem. Então a petição vem, condenação, já tem jurisdição, é o mesmo crime, porque o Senhor está adiando. Aí Deus diz, vou puni-los para ficar sem justiça, e mandou Israel para o cativeiro. Adiou o julgamento. Ele trouxe umas sanções comunitárias, se fosse usar o termo hoje. Ele vai cumprir um período de 70 anos no cativeiro. Mas eu não vou desistir. Eu vou investir de novo. 70 anos se passam.
Quando a lei do pecado e da morte achava que a condenação já era certa, aí Deus vai buscar Israel de volta. Mas Israel volta e não é mais o mesmo. Aí Deus usa o profeta Ageu para estimular e dizer: recomecem. Em outras palavras, eu estou disposto a renovar vocês. Veja que Israel foi deteriorado. Quem via dizia: não tem mais jeito, precisava ser renovado. Aí Deus diz: recomecem, que eu vou renovar vocês. Eu prometo a vocês que a glória da segunda casa vai ser primeiro. A glória do recomeço vai ser maior do que quando era. Recomecem. Israel recomeça, mas não consegue vencer a lei do pecado e da morte. Se você olhar a mensagem de Malaquias, Zacarias, é só reclamação. Como foi dito aqui, porque até as ofertas que eles davam era desobediência, porque agora eles não traziam mais ofertas perfeitas, com excelência. Agora era animal aleijado e cego. E quando Deus reclamava, eles diziam: e por que Deus está bravo com a gente? Aí Deus diz por meio do profeta: vocês dizem que eu estou zangado com vocês, mas vocês dizem que um pai merece respeito e o seu senhor merece honra. O pai merece honra, o senhor respeito. Então, se eu sou pai, onde está o meu respeito? Se eu sou senhor, onde está a minha honra? As ofertas que vocês estão trazendo são de animais cegos e aleijados. Vocês estão dando oferta melhor para o governador de vocês do que a mim. Vá oferecer o que vocês oferecem a mim ao governador, ver se ele quer. Mas Israel não melhorou. Aí agora vem o julgamento, o silêncio. Veja que aqui Deus se cala. Os elementos comprobatórios eram tão fortes da nossa condenação, porque o único projeto agora que Deus levantou de forma espiritual para nos reconciliar com Ele, a lei do pecado e da morte venceu. Aí Deus diz: vou me calar, não tem mais jeito. Eu não vou mais mandar profetas. Eu não vou mais investir com visões nem com sonhos. Eu vou me calar. Eu vou levá-los a juízo. E prepara o trono para o julgamento. Se você olhar o investimento que Deus fez, me permita, os teólogos estudiosos, é um pensamento meu. Quando você lê João capítulo 4, lá do Apocalipse, eu quero entender que foi aqui quando não tinha mais jeito, quando todo investimento foi jogado fora pelo ser humano. João disse que estava preso na ilha de Patmos, e ele disse que em espírito, em visão, viu uma porta aberta no céu, e uma voz como voz de trombeta disse: João, sobe aqui. E ele sobe. Ele disse que quando subiu, viu um trono armado, e trono fala de julgamento. Na questão contextual, ele diz que o que estava sentado no trono era de glória, a adoração a ele era total. Mas quando chega no capítulo 5, ele diz que houve uma procura. O que estava sentado no trono gritou: procure nos céus, procure na terra, procurem debaixo da terra alguém que possa tornar eles, possa interceder, que possam interceder e trazer recurso para eles. Os anjos procuraram debaixo da terra, os anjos procuraram na terra, os anjos procuraram no céu, e quando voltaram ao trono disseram: ninguém, Senhor, ninguém. Porque João diz que na mão direita do juiz já estava a sentença condenatória, escrita por dentro e por fora, selada com 7 selos. Aí eles dizem: nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém foi achado digno de tomar o livro, de quebrar os selos, nem sequer de olhar para ele. Acabou. Me permita fazer uma recapitulação. Possivelmente você já, mas só eu estou falando do preço desta, que nós não temos motivos para desistir.
Se você olhar o protelar do julgamento, a gente se assusta, porque a Bíblia diz que pelo homem entrou o pecado, e o pecado passou a todos, pela lei do pecado e da morte. Então veja que pelo Adão era para a gente ser destruído, mas a Bíblia diz que Adão gerou Sete, e Sete gerou Enos. No dia de Enos houve um recomeço, invocar o nome do Senhor, mas a lei do pecado e da morte vem e vence. Mas a Bíblia diz que Enos gera Cainã, esse investimento de Deus no recomeço do ser humano, na renovação. Enos gera Cainã, Malalael, e a lei do pecado vence. Malalael gera Jared gera Enoque, Enoque a Metusalém a Lameque a Noé, Sem, Caim a Jafé, e a lei do pecado vence um por um. Vem o dilúvio, depois do dilúvio Deus não desiste, pega o filho de Noé chamado Sem e diz, ele vai conseguir. Aí a lei venceu, a lei do pecado e da morte. Sem gera Arfajade gera Elá gera Éber gera Reu gera Peleg gera Serug gera Naó gera Terá, e Terá a Abraão. Aí Deus diz, vou intervir, vou protelar, e ele vai conseguir por meio de Israel. Abraão gera Isaac a Jacó gera Rubem, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Gade, Assé, Naftali, Dan, José e a Benjamim. Aí Deus diz, vou pegar Judá, e ele vai conseguir. Judá gera Perez gera Esrom gera Arão, Aminadab, Naasson. Tudo, e Deus protelando. Naasson a Salmão a Boaz a Obed a Jessé a Davi. Aí diz Deus, achei um segundo o meu coração, agora vai. A Bíblia diz que Davi gera Salomão, porque a lei do pecado e da morte venceu a Davi gera Salomão a Roboão gera Abias gera Asa Jeosafá gera Jorão gera Uzia Jotão gera Acais, e Acais Ezequias Manassés a Josias a Amon, e Amon a Jeconias. E Deus protelando, já vai para o cativeiro, acabou. Aí Deus protela o julgamento, 70 anos. Aí diz Mateus, depois do cativeiro, Salatiel gerou a Zorobabel gerou a Abiúde gerou Eliaquim gerou Azó gerou a Zadok gerou Aquim gerou Eliúde gerou a Matã gerou a Jacó gerou a José, que foi marido de Maria quando não tinha mais recurso, e no ventre de Maria ninguém foi achado digno. A lei do pecado e da morte do inferno dizia, acabou, condenação. Aí Paulo aos Filipenses diz, pensamento meu, com base em Filipenses 2, quando Paulo fala que o nosso sentimento tem que ser o mesmo que houve em Cristo Jesus. Aí surge uma voz, quando o trono já estava pronto, quando a condenação já estava explícita, quando ninguém foi digno, a condenação veio, e a sentença era a morte eterna para todos os seres humanos, porque já havia uma jurisdição, porque o julgamento dos anjos foi sem recurso e sem recorrer. Agora Deus protela tudo isso, e quando recursos parece que está acabado, aí surge uma voz, eu vou, Pai. Veja se você vai ter motivo para desistir, mas você é Deus. Eu não me importo, eu não vou tomar o direito de ser igual a Deus, mas vai ser humilhante. Não tem problema, Pai, eu vou. Você vai se tornar servo como eles, homem. Tem problema não, Pai. Eu estou disposto a me despir da minha glória e vou descer, vou me humilhar, vou tornar a forma de homem e vou trazê-los de volta para o Senhor. Eu vou trazê-los de volta, vou pagar a sentença, Pai. Ei, maravilha.
Olha para quem está ao outro lado e diga: foi o último recurso. Por causa de você, ele se despiu da sua glória, tomou a forma de homem e desceu para pagar a minha culpa e a sua, para ser condenado por causa de mim e de você.